No coração do deserto sírio fica a cidade de Al-Hol. Aqui em Al-Hol, portões de metal cercam o que é a maior concentração mundial de membros do ISIS, apoiadores do ISIS e até mesmo filhos de ex-membros do ISIS. Há cerca de 50 mil pessoas vivendo nesta prisão a céu aberto, a maioria das quais deseja espalhar terror pelo resto do mundo. As crianças são radicalizadas por suas mães aqui desde muito jovens, onde tudo o que conhecem é a violência contra qualquer um que não apoie o ramo sunita do Islã. Jovens meninos são frequentemente vistos jogando pedras em repórteres que entram no campo e gritando ameaças violentas contra tropas americanas e membros do exército sírio que patrulham o local. Ao completarem 12 anos em Al-Hol, os meninos são considerados uma grande ameaça e separados das mães, sendo levados para centros de reabilitação na Síria. Esses centros de reabilitação visam manter as crianças afastadas das mães, que poderiam transmitir ideologias extremas do ISIS. No centro de reabilitação Orkash, por exemplo, os meninos aqui têm entre 11 e 18 anos de idade. Os meninos aprendem matérias como desenho e música, todas com o tema de tolerância e paz. Eles também aprendem habilidades que podem ser úteis para futuras carreiras, como se tornar alfaiate ou até barbeiro. Nesse alojamento, os meninos acordam às 7 da manhã e vão para as aulas até às 3 da tarde. Assim, eles podem jogar futebol e basquete livremente. Apesar da rotina saudável, muitos desses jovens acabam presos na Síria ao completarem 18 anos e saírem dos centros de reabilitação. Esses meninos se radicalizam tão cedo pelo que ouvem de suas mães, que nem mesmo vários anos no centro de reabilitação conseguem sempre livrá-los de suas ideologias extremas. Dos 50 mil em Al-Hol, a maioria são esposas de membros do ISIS e seus filhos. Os homens adultos, que são suspeitos de terem ligações com o ISIS, estão atualmente detidos em uma das prisões de segurança máxima da Síria, conhecida como Panorama. Há cerca de 4 mil combatentes do ISIS aqui, a maior concentração de homens adultos do ISIS no mundo. Nem todos esses homens lutaram junto com o grupo maligno. Muitos homens aqui estão presos apenas por causa de quem eram seus pais. Muitos detentos eram crianças quando seus pais os levaram para a Síria e o Iraque para lutar com o ISIS, e agora crescem em uma prisão de segurança máxima. Dizem que as condições de vida nesta prisão estão entre as piores do mundo, onde os detentos ficam confinados em celas com outros 25 suspeitos de serem membros do ISIS, passam 23 horas por dia nessas celas e são mantidos indefinidamente sem acusação formal, enquanto escapar dessa prisão é quase impossível. De volta ao campo de Al-Hol, algumas dezenas de crianças conseguem realmente escapar a cada mês. Esses meninos são tirados de Al-Hol e levados a campos de treinamento do ISIS no nordeste da Síria. Poucos desses campos de treinamento restam, já que a maioria dos homens adultos do ISIS está presa em Panorama. Muitas dessas crianças teriam crescido em comunidades pacíficas na Finlândia, Austrália e nos Estados Unidos. Mas seus pais foram radicalizados e sentiram que precisavam se mudar para o Oriente Médio para se juntar ao ISIS. O ISIS começou sua grande campanha de recrutamento em 2011. Nessa época, o nome ISIS ainda nem existia, e o grupo operava sob o nome Al-Qaeda. A Al-Qaeda era um grupo jihadista sunita fundado por Osama Bin Laden, um líder implacável que nem poderia ter previsto o quão grande o grupo se tornaria após sua morte. 2011 foi um ano monumental no Oriente Médio. Em 18 de dezembro de 2011, os Estados Unidos retiraram sua última tropa militar do Iraque, deixando o país por conta própria para se defender de levantes armados. Esses levantes armados vinham de grupos muçulmanos sunitas, que são um ramo do Islã. O maior ramo do Islã é conhecido como xiita, e é o que a maior parte do país e seus líderes políticos praticavam. O líder do Iraque na época era um homem chamado Nouri al-Maliki, um xiita praticante e extremamente paranoico com qualquer possível levante sunita. No dia após a saída do último soldado dos Estados Unidos do Iraque. Agora, em 19 de dezembro de 2011, al-Maliki ordenou a prisão de seu vice-presidente, acusando-o de ter seguranças ligados ao terrorismo. Outros eventos estranhos aconteceriam nas semanas seguintes à saída dos Estados Unidos do Iraque, como corpos de pessoas mortas sendo encontrados aleatoriamente em cidades sempre pertencentes a muçulmanos sunitas. Isso era muito suspeito, considerando que al-Maliki era conhecido por ser paranoico com possíveis levantes sunitas que poderiam acabar com seu poder. Enquanto isso, nas regiões desérticas do oeste do Iraque, o grupo sunita Al-Qaeda era extremamente pequeno em número, mas tinha combatentes dedicados que queriam ressurgir no Oriente Médio. Esses homens, que os Estados Unidos não conseguiram matar, tornaram-se tão poucos que deixaram de ser considerados uma grande ameaça. Iraque e Estados Unidos não imaginavam que esse pequeno grupo de homens radicalizados logo iniciaria a maior revolta jihadista da história.
No verão de 2011, um homem chamado Abu al-Baghdadi era o líder do que restava da Al-Qaeda. Al-Baghdadi enviou seguidores da Al-Qaeda à Síria para lutar com outros rebeldes sunitas na guerra civil contra o governo. Esses rebeldes sunitas na Síria desprezavam seu líder na época, Bashar al-Assad. Os rebeldes sunitas na Síria eram semelhantes aos da Al-Qaeda no Iraque, e logo ambos criaram uma relação forte. A mensagem que a Al-Qaeda estava espalhando na Síria estava ganhando força extremamente rápido, e o grupo deles logo começou a crescer rapidamente. Al-Baghdadi percebeu que esses sunitas na Síria precisavam de mais homens, e acabou enviando cada vez mais seguidores da Al-Qaeda para a Síria para lutar na guerra civil contra o governo. Muçulmanos sunitas ricos da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar passaram a financiar grupos de oposição sunita na Síria e Iraque, sem prestar muita atenção ao que esses grupos realmente defendiam. À medida que a Al-Qaeda ganhava mais território na Síria, eles logo puderam depender menos de doações, pois com essas terras recém-adquiridas, estavam se tornando mais autossustentáveis. A Al-Qaeda conseguiu roubar bancos sírios, controlar rotas de transporte e até assumiu o controle de muitos campos de petróleo sírios. Controlar esses campos de petróleo foi um marco financeiro para a Al-Qaeda. Eles podiam vender o petróleo no mercado negro e receber em dinheiro uma moeda que bancos não podiam congelar. Após fortalecer suas forças na Síria e controlar grande parte do país, a Al-Qaeda se preparou para expandir novamente ao Iraque. Isso seria mais difícil do que atuar na Síria, pois o exército iraquiano agora tinha acesso a parte dos equipamentos militares dos Estados Unidos. A Al-Qaeda sabia que enfrentaria um desafio ao voltar para o Iraque e decidiu implementar uma estratégia que o Iraque não esperava. Al-Baghdadi ordenou que seus seguidores atacassem as prisões nas regiões ocidentais do país com o objetivo de libertar todos os detentos. As prisões não estavam preparadas para o ataque e a Al-Qaeda libertou os detentos e rapidamente os radicalizou para integrar em suas forças. A Al-Qaeda conquistava território no oeste do Iraque com ex-detentos. Por volta de março de 2013, vimos as primeiras bandeiras do ISIS hasteadas. ISIS era o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, o que fazia sentido, pois atuavam nos dois países. O recém-nomeado ISIS não estava enfrentando muita resistência do exército iraquiano até abril de 2013. Na cidade de Hawija, a população que vivia ali era em sua maioria muçulmana sunita, ocupando o que era conhecido como um acampamento de protesto. O presidente do Iraque na época, al-Maliki, ordenou que o exército iraquiano entrasse nesse acampamento e destruísse todos os muçulmanos sunitas. Ao se declararem parte do ISIS, isso marcou uma virada nas relações dos muçulmanos sunitas com o Iraque. Até esse momento, o ISIS na verdade estava evitando violência real contra o governo. O ISIS estava tentando a desobediência civil na forma de protestos. Tentaram dividir suas terras no Iraque e remover al-Maliki pelo voto, mas nada disso funcionou. Esse grupo que vivia no Havaí foi surpreendido pelo governo iraquiano, quando decidiram combater fogo com fogo. Esse novo grupo, conhecido como ISIS, passou a recorrer à violência e começou a se armar com armas. Muitos muçulmanos sunitas moderados no Iraque sentiram que precisavam apoiar o ISIS, pois eram os únicos defendendo a comunidade sunita. Após 3 meses do ataque ao acampamento de protesto em Havaí, o ISIS fez seu primeiro grande ataque, perto da cidade de Bagdá, onde também conseguiram libertar mais de 500 reféns da prisão de Abu Ghraib. O ISIS começou a trazer mais rebeldes sunitas da Síria para o Iraque, e logo ficou claro que não parecia que o exército iraquiano seria capaz de parar esse novo avanço do ISIS. Toda vez que o presidente do Iraque, al-Maliki, lançava um contra-ataque contra o ISIS, isso acabava provocando o ISIS a ganhar cada vez mais seguidores. Al-Maliki usava novas armas fornecidas pelos Estados Unidos ao Iraque, muito mais poderosas do que as que o ISIS conhecia. Além disso, por volta dessa época, os muçulmanos xiitas que estavam no controle do Iraque proibiram os muçulmanos sunitas de participarem do governo. Essa foi apenas mais uma decisão que levou ao monstro que o ISIS se tornaria. O ISIS havia se mudado para muitos dos subúrbios de Bagdá, a maior cidade do Iraque e a capital, e agora estava de olho na segunda maior cidade, Mossul. Em 6 de junho de 2014, o ISIS enviou vários homens-bomba em carros para o centro de Mossul. Junto com eles estavam combatentes do ISIS e caminhonetes em alguns bairros ao redor de Mossul. Na verdade, o ISIS foi bem recebido, considerando que muitos na região não apoiavam o regime xiita de al-Maliki. O ISIS levou 6 dias para tomar o controle de Mossul, e agora o grupo tinha acesso a armamentos americanos, como tanques M1A1.
A partir de Mossul, o ISIS se expandiu rapidamente pelo rio Tigre, capturando primeiro Qayyara, depois Al-Shakat, Hawija e em seguida Tikrit. O ISIS conseguiu capturar centenas de soldados iraquianos nessas cidades e até gravou suas execuções. O ISIS também não acreditava em fronteiras, então usou escavadeiras para destruir as barreiras que separavam o Iraque da Síria. O ISIS agora conseguiu oficialmente estabelecer seu próprio califado, tendo como líder al-Baghdadi. O ISIS controlava territórios em vários países e estava prestes a atacar seu principal alvo. No entanto, Erbil, localizada no Kurdistão, era diferente do restante do Iraque nesse aspecto. Havia mais de 40 conselheiros dos Estados Unidos lá na época. Mais de $1 trilhão em valor de empresas globais de energia, como Chevron e ExxonMobil, dependem fortemente dessa região por seus recursos naturais. Foi essa ameaça árabe que levou os Estados Unidos a finalmente intervir. Os Estados Unidos queriam ajudar o Iraque, mas somente se o presidente iraquiano al-Maliki renunciasse. Uma semana depois, al-Maliki renunciou surpreendentemente e os ataques aéreos dos Estados Unidos aumentaram. Na época, o ISIS controlava regiões do Iraque e da Síria. Essas regiões eram enormes, considerando que em 2011 esse grupo era só alguns extremistas no deserto do oeste do Iraque. O ISIS aproveitava o crescimento das redes sociais para recrutar membros, inclusive de países desenvolvidos como Rússia, Inglaterra e Estados Unidos. Quando os Estados Unidos iniciaram ataques aéreos contra redutos do ISIS no Iraque e Síria, o grupo não estava preparado para se defender. Nesse momento, o ISIS percebeu que não conseguiria mais conquistar territórios e intensificou ataques brutais contra xiitas, estrangeiros e reféns americanos. Em vez disso, o ISIS acabou sendo expulso do Iraque e teve seus últimos redutos em cidades sírias, especificamente em Raqqa. Em 17 de outubro de 2017, as forças democráticas sírias retomaram o controle de Raqqa e agora o ISIS estava basicamente limitado a cidades desérticas nas regiões remotas da Síria. Muitos de seus homens foram dizimados, deixando famílias com crianças e esposas, avançando no tempo. 2 anos depois, em 23 de março de 2019, o califado do ISIS caiu oficialmente. Quando as forças democráticas sírias retomaram a última cidade de Bakus, e o líder deles, al-Baghdadi, até morreu em uma explosão. Apesar do fim do califado e da morte da maioria dos homens do ISIS em ataques aéreos, milhares de mulheres e crianças ainda estavam radicalizadas pelo grupo. Deixados para trás, o governo sírio sabia que essas pessoas remanescentes poderiam facilmente, um dia, provocar uma nova ressurgência. O governo sírio então decidiu transferir todos esses membros restantes do ISIS para prisões, ou no caso de mulheres e crianças, para o campo de refugiados El Hol, que vimos no início do vídeo. Agora, embora esse campo tenha a maior concentração de apoiadores do ISIS no mundo, na verdade há apoiadores do ISIS espalhados pelo mundo todo. Os Estados Unidos identificaram mais de 400 imigrantes que vieram para a América nos últimos 3 anos, trazidos por redes de tráfico de pessoas afiliadas ao ISIS. 200 desses imigrantes foram detidos quando chegaram aos Estados Unidos, mas 150 deles foram presos depois de já terem sido liberados no país, e outros 50 ainda estão com paradeiro desconhecido. Acredita-se que ex-combatentes do ISIS ainda vivam em países ocidentais, mas seu número exato é amplamente desconhecido. Sem a intervenção dos Estados Unidos e ataques aéreos ao Iraque e Síria contra o ISIS, o grupo provavelmente ainda atuaria no Oriente Médio hoje. Outro parceiro militar próximo dos Estados Unidos é Israel, atualmente em grande guerra. Israel criou uma estratégia de defesa quase imbatível, superando a maioria dos países árabes. Descubra qual é essa estratégia neste vídeo.